Você que está acompanhando este retiro online, esse momento de intimidade com Deus que a gente já começou logo cedo no dia de hoje e você passou pelas nossas redes sociais, foi acompanhando um vídeo, uma postagem e agora nós queremos neste final de tarde poder compartilhar um pouquinho sobre esse mistério nesse tríduo da paixão de Jesus. Nesses momentos importantes da vida de Jesus e que para toda a humanidade eles são fundamentais, porque sem estes momentos a vida perde o sentido, a vida perde a intensidade. Para que viver? Para que a gente vai se preocupar em construir uma sociedade melhor, em construir valores melhores, se nada mais tem sentido nessa vida? Então é exatamente por causa desse sentimento nihilista, não é, desse filósofo Nietzsche, que a gente pode dizer que a sociedade está perdida num olhar muito imediato somente para o agora. E não é assim que o cristão vive. O cristão olha para o amanhã, ele sabe que a vida não termina, que se teremos que passar pela primeira morte, todos teremos que passar por ela, não só nesses momentos tenebrosos de uma peste que assola a humanidade, mas em algum momento de nossa vida teremos que enfrentar esta passagem. A segunda morte nós não queremos ter, nós queremos viver para a eternidade. E quem é que tem esta visão de viver para a eternidade, senão aquele que é cristão, aquele que acredita na salvação de Jesus e que sabe que estes acontecimentos históricos dos quais nós estamos agora refletindo, eles têm um sentido eterno, um sentido que transcende o tempo, que transcende todas as coisas e nos faz ver além, nos faz ver o futuro, nos faz ver o amanhã, e um amanhã com esperança, um amanhã com força, um amanhã com graça. Queria aproveitar para ler esse texto com vocês, um texto do Evangelho de Lucas. É um texto que as pessoas costumam chamar de o bom ladrão, e diz assim: um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós é de justiça, pagamos por nossos atos, mas ele não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino? Ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra do Senhor. Quero repetir para você. Um dos malfeitores, do lado de Jesus, insultava Jesus dizendo: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Muitas vezes a gente tem essa prática também, sabe? A gente insulta as pessoas querendo que elas acordem, querendo que elas tomem uma providência, dizendo assim, então é isso mesmo, para que a pessoa acabe olhando para a gente e nos dando atenção. Esse malfeitor gritava para Jesus falando isso. Talvez não só ele desdenhasse da salvação, como também ele achasse que desafiando Jesus, que dizendo, você não é capaz mesmo, Jesus então iria mostrar que é capaz e salvar-se e salvá-lo. Mas aqui ele estava olhando uma salvação muito pequenininha. Ele queria uma salvação para descer da cruz e viver mais alguns anos. Como a ressurreição de Lázaro, aonde Jesus o retira do sepulcro, mas certamente Lázaro volta a morrer e hoje, não tenho a menor dúvida, vive na eternidade com Jesus, ressuscitado dos mortos, com um corpo glorioso, com um corpo divino. Bom, este malfeitor queria viver mais um pouquinho de tempo e queria desafiar Jesus a que Jesus tomasse uma providência agredindo Jesus. Pois o seu companheiro olha para aquela situação e diz, para com isso, a gente merece estar aqui. A gente está aqui enquanto que ele é um injustiçado e você fica querendo agredir para ver se ele toma uma providência.
Não, vamos pagar pelo que fizemos. Então esse é o princípio do reconhecimento. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso de salvação, eu reconheço que preciso de uma intervenção divina. Aquele que não acha que precisa de uma intervenção divina, que se salva por si mesmo, que tem as suas próprias forças, que somente com as suas próprias capacidades poderá viver uma vida abundante, se equivoca e perde a salvação. É fundamental que a gente reconheça, eu sou um pecador e preciso de salvação. E eu preciso de uma salvação que venha de fora, porque eu não sou capaz de me salvar. Eu não sou capaz de salvar a mim mesmo nem a ninguém. Bom, este pecador reconhece isso e aí fala, Senhor, quando vier o teu reino, me leva junto. Ele imaginava, um dia vai passar um tempo, esse reino vai acontecer. Então é um novo ato de fé, é um ato de reconhecimento de que não só eu não posso me salvar, mas como há alguém que pode, e há alguém que vai implantar um reino eterno, e este reino eterno eu certamente vou poder viver. Só que Jesus vai mais longe e fala assim, hoje mesmo, não é amanhã, é hoje, é agora. É nesse momento você já vai estar comigo no paraíso. E isso nos faz pensar também sobre o valor do tempo. Quanto vale o tempo? O que significa o tempo? O tempo é uma medida que nós criamos. Você cria uma agenda com o teu tempo. Eu vou acordar a tal horário, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você põe na tua agenda se você tem pessoas para atender, se você tem pessoas para conversar, se você tem trabalhos para fazer, você vai bater o cartão, a digital, para poder entrar no teu estabelecimento de trabalho e trabalhar. Enfim, o tempo te domina, me domina, nos domina. A gente mede o tempo, quanto tempo temos e perdemos a graça de viver. Esses dias atrás, um grande pensador local disse que fez um compromisso de não usar relógio esse ano. Ele falou, não quero ser escravo da hora, eu não quero ser escravo do tempo. O tempo não vai dizer para mim o que eu preciso. Eu quero me sentir livre, estou me sentindo escravizado, quero viver esta liberdade. E fez o seu compromisso de vida. Final do ano vou conversar com ele, ver como é que foi essa experiência. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a gente vive submetido ao tempo. Jesus naquele momento dá uma lição com relação a isso. Ele diz, não é quando o meu reino vier, é já, porque o meu hoje, o hoje de Deus é eterno. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, disse Jesus. Quer dizer, o hoje de Deus não termina nunca, é perfeito, é completo. Por isso que os acontecimentos que a gente tem meditado nos dias de hoje, na Sexta-feira Santa, eles são acontecimentos que continuam acontecendo. Uma vez, eu fui convidado para um retiro de pregadores, há muito tempo atrás, aproximadamente 30 anos, lá numa casa de retiros no estado de São Paulo, perto de Campinas, chamada Itaici. Cheguei lá, os convidados eram pregadores da Renovação Carismática, pregadores que tinham feito uma experiência com a vida pentecostal, com o poder do Espírito Santo e que disseminavam esta mensagem de poder, de graça, de um Deus vivo, de um Deus atuante, do Deus Espírito Santo. Conhecemos pouco sobre tudo isso, não tinha quase nada de literatura e foi convidado aqui do Paraná, eu, um professor de Londrina, que era coordenador lá na cidade, professor universitário, foi convidado o Padre Wilton, lá de Ponta Grossa, e foi convidado também mais uma pessoa em Curitiba. O restante eram pessoas do Brasil, estava lá Padre Jonas, estava lá um bispo que já está no céu, Dom Vitor Tilbeck, e todos nós estávamos ali naquele momento
para podermos refletir mais sobre aquela experiência. Me lembro que muitos eram os pontos que nos chamavam a atenção, carismas novos que não eram tão explicados na Sagrada Escritura, como o repouso no Espírito, outras experiências que a gente tinha. E eu me recordo que num determinado momento nós tivemos um forte momento de oração. Padre Jonas conduzia aquele momento de oração. Era uma sala pequena, porque nós éramos poucos naquela época, e rezando, e começamos a rezar em línguas, e começamos em um grande clamor, e um louvor, e um louvor, e o louvor foi subindo, foi ficando intenso, e Deus começou a falar em profecia, e um irmão ou uma irmã profetizou, aquilo tocou nosso coração. E de repente eu estava do lado do Padre Wilton, o Padre Wilton se dobrou no chão e começou a chorar, e eu olhando ele chorar, e eu sentindo um peso dos pecados, ele chorando. Eu pus a mão sobre ele disse assim: os pecados, o Senhor quer lavar esses pecados que assolam o mundo, precisamos chorar pelos pecados. Mas isso ele falou para mim. De repente, um irmão tem uma profecia em línguas, começa a profetizar em línguas, e logo vem a interpretação de línguas e diz assim: eu sou o Senhor que vos amo e que dei a vida para vos salvar. Eu estou chorando. E aí ele chorava copiosamente. Tanto o profeta que profetizava em línguas, quanto o profeta que interpretava, choravam copiosamente, dizendo: eu estou aqui na cruz, e esta é a obra redentora, e vocês, o mundo não tem colocado seus pecados debaixo dos meus pés, eu quero salvar a todos. E foi falando, aquele clima, choramos. Aí no final fizemos um grande pedido de perdão pelos pecados também de toda a humanidade, pelos pecados de todas as pessoas, pelos nossos pecados particulares. E Dom Vitor fez uma celebração penitencial, o bispo que estava ali, que era o bispo de Formosa, Goiás, e mais os padres, e uma bênção, e saímos para o almoço, me lembro. Quando voltamos, se iniciou um grande debate teológico. Eu, coitadinho, com o meu cursinho de extensão de teologia só e mais nada, fiquei só observando. E aqueles homens entendidos, sábios, Padre Salles, outros que já foram para o céu, Zilá Maciel de Santos, grandes pregadores que passaram por esse país todo, e alguns que ainda estão, e diziam: Jesus chora, Jesus não chora. Deus é espírito, então, mas Jesus sendo Deus, ele chora? Como ele está na cruz? Isso já passou, é na história. E aquele debate foi se aprofundando, e discutem, e Dom Vitor parou e falou assim: para Deus não tem tempo. Para Deus, nós estamos no tempo, mas Ele não está no tempo. Portanto, o seu Filho Jesus está morrendo na cruz, e Ele está olhando a humanidade através da cruz de Jesus. O seu Filho está nascendo e condenando Satanás, esmagando a cabeça da serpente, o enviado. Jesus está ressuscitando e fazendo novas todas as coisas, e dando a oportunidade de que nós todos possamos fazer parte do corpo de Cristo, membros de Cristo, portanto participantes da vida eterna em Jesus Cristo. Não participamos do céu sozinhos, não estamos no céu por nós mesmos, nem mesmo só pela salvação, mas porque fomos integrados em Jesus, e os nossos sentimentos passam a ser os sentimentos de Jesus. E aí ele diz: então Jesus chora, porque Jesus na cruz agora está chorando, está derramando o seu sangue. O Pai está nos olhando e não consegue enxergar nosso pecado, porque Ele está vendo seu Filho Jesus na cruz. E através de Jesus é que Ele está nos enxergando. Por isso, quando contemplamos a paixão, nós sabemos que neste momento o Pai não consegue enxergar os nossos pecados. E nem o Pai, nem o Filho, e nem o Espírito Santo, porque a Trindade toda, solidificada num só Deus, passa pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, e vê a humanidade
através do corpo dilacerado, abençoado e cheio de amor de Jesus Cristo. E é por isso que o Espírito Santo vai morar em nós, e é por isso que São João vai dizer que Jesus, naquele último momento, às 3 horas da tarde, dá um grande grito e derrama o seu Espírito. Por que ele derrama o seu Espírito? Porque o Pai, naquele momento, não está vendo seus filhos e filhas pecadores, mas está vendo seus filhos e filhas através do corpo do seu Filho Jesus. Uma santa, uma grande mística Faustina, Santa Faustina, ela vai dizer que quando chegar os últimos momentos, a terra se escurecerá. Aliás, esta profecia do céu se escurecerá, ele tem inúmeros santos e inúmeros místicos que falam que vai acontecer. Vão acontecer pestes? Sim. Vão acontecer guerras? Sim. Vão acontecer eventos da natureza desastrosos? Sim. Vai haver mais maldade? Sim. A abominação vai subir na casa de Deus? Sim, está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas o céu se escurecerá antes. E ela diz, e antes que ele fique totalmente negro e que Jesus venha fazer a sua missão, das suas chagas jorrarão raios de luz. Eu olho isso como o olhar do Pai nos vendo através das chagas de Jesus. Por isso que todo esse mistério de salvação, todo esse mistério da história da salvação, que começa no dia que Deus, na sua imensa misericórdia, decide: criarei seres à minha imagem e semelhança, frágeis, fracos, limitados, não eternos. Alma eterna. Criarei e colocarei no mundo. Você acha que a providência de Deus já não tinha tudo sob controle? Claro que tinha. E para isso tudo a gente encontra uma história de amor, uma história de Deus dar liberdade, nós caímos, Deus nos levanta, como uma criança que sai andando nos primeiros passos, numa grama talvez como essa, que é irregular, então a criança logo embala numa descida e cai. Vai a mãe e o pai, levanta. Ela de novo se anima, vai de novo, cai. Olha só. Quem está aqui comigo, me filmando, tem experiência, já está aí com vários filhos, né, meu irmão? É isso aí, você sabe. 4, imagina, as crianças não caem quando estão aprendendo a andar, e você pega, o primeiro mais velho, a gente fica mais preocupado, porque é marinheiro de primeira viagem. Depois a gente aprende que eles se levantam e se viram, choram, sentam e saem de novo se arriscando. Pois a história da salvação é uma história assim, é uma história em que o homem e a mulher seguem a Deus, caem, se levantam de novo, Deus lhe dá nova oportunidade, manda profetas, manda Moisés, manda Samuel, manda Davi, manda Noé, Isaías, Ezequias, Zorobabel, Zacarias. Quantas idas e vindas, até que tudo se consolida quando Ele vem entre nós. E então Deus não nos vê mais como crianças que caem e se levantam, mas como pessoas, homens e mulheres que aprendem a andar e que os seus pecados passam a ser lavados neste sangue. E é por isso que nós podemos ter uma vida nova. Isso é a paixão para mim. E isto é um hoje eterno. Um hoje que se prolonga do dia em que Deus diz, faça-se, e tudo começou a ser criado. Do dia em que Deus fala com a Virgem e ela diz, fiat sim, eu aceito. O dia que Ele mesmo, Deus vivo, diz, faça a vossa vontade, não a minha, até o dia em que Ele diz, Maria, tu não me reconheces? Até o dia que Ele partilha o pão com os discípulos de Emaús. E aí eles percebem, Ele está
entre nós. É bom demais. Sexta-feira dá vontade de chorar, ainda mais com essa coisa toda, a gente vendo notícia de morte para cá, de morte para lá, mas Ele está entre nós. Jesus, eu quero pedir que essa presença Tua possa ser sentida por todos os que nos acompanharam e que têm nos acompanhado nesse retiro e que estão agora compartilhando e vivenciando esta minha pregação. Que todos eles possam agora estarem experimentando o poder de Deus, o poder misericordioso de Deus, a presença do Senhor. Tu caminhas comigo, eu não caminho sozinho. Que o Senhor esteja nos abençoando agora muito. E amanhã eu te aguardo no Sábado Santo às 10 da manhã, onde a gente vai falar de forma muito intensa, não só de que Ele caminha conosco, mas de que Ele está vivo e não pode mais morrer. Deus te abençoe.